Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em Clique. Na aula de hoje, nessa série de vídeos que estamos fazendo sobre dedução natural, vamos conhecer mais uma regra e vamos desenvolver mais algumas provas, né, usando essa regra específica dessa aula número 2. Vamos ver? Bom, pessoal, essa é a nossa aula número 2 e a regra que a gente vai falar hoje, ela também é conhecida como modus ponens. É um termo bem conhecido, bem famoso esse termo, né? Modus ponens, talvez você já tenha ouvido falar, mas a gente também pode usar outra terminologia que a gente vai conhecer aqui, tá certo? Então, vamos conhecer essa regra para fazer a nossa prova por dedução natural. Então, aqui a regra que a gente conhece principalmente como modus ponens é uma regra que envolve o operador lógico, né, da implicação, né? Aqui a seta, a implicação, e ele é a operação de eliminação, né? Porque diferente da regra da conjunção na aula anterior, que quem não viu é importante que veja, porque lá a gente fez a introdução, né? Explicando a regra, melhor dizendo, o método de prova por dedução natural. Aqui a gente está dando sequência na construção das regras e os exemplos. Hoje a gente vai falar só sobre a eliminação da implicação. Em outra aula, outro vídeo, vocês vão saber sobre a introdução da implicação. Mas quando a gente fala de eliminar a implicação, é a regra chamada modus ponens. E como funciona, pessoal, essa regra, né? Então, é, a gente quer então aqui fazer o quê, ó? A gente elimina a condicional sempre que tiver aqui um padrão. Qual o padrão? Ó, você tem um antecedente, você tem aqui o consequente da nossa condicional, mas você tem também aqui, ó, o antecedente da condicional, né? Que é aqui está representado pelo φ. Então aí você tem aqui o antecedente da condicional. Se você tiver numa linha a condicional, né? Uma fórmula levando a outra, né? Aí depois você tem um antecedente da condicional na outra linha, que seria aqui, né? Observem que esse aqui, olha, quando você olha na condicional, ele está antes, né? Se você tem um antecedente, então numa linha apareceu a condicional com as duas fórmulas. Na outra linha, lá na sua prova da dedução natural, apareceu o antecedente que estava aqui anteriormente na sua implicação, né? Na fórmula, aqui unindo duas fórmulas. E agora, o que que a gente faz? Tendo esse padrão, com quem que a gente fica no final? Olha aqui debaixo do traço, quem que vai sobrar? A gente fica com o consequente, tá? Então, a gente, tendo o antecedente e tendo a implicação com antecedente e consequente, se você tem um antecedente, você pode concluir dessas duas linhas, né? Você pode fazer a operação de eliminação da condicional e fica só com o consequente. Essa, em termos resumidos, é essa a ideia do modus ponens, né? Então, ó, observem sempre isso, ó. Tem a implicação, tem um antecedente que é o que vem antes, aqui da esquerda da seta, né, da implicação. O que que vai sobrar depois que você operou as duas linhas? Isso aqui vai estar numa linha, isso aqui vai estar na outra linha, no nosso método de prova que a gente está fazendo por linhas, né? Então aí no final vai sobrar o consequente. Olha, era o que você tinha aqui do lado direito da sua implicação, ok? Vamos ver então, pessoal, aqui usando o exemplo que vai ficar mais claro, né? Como aplicar a regra. Eliminação da condicional, modus ponens, que é o nome mais famoso, né, da regra. Observe então aqui, a gente quer provar o sequente, né? A gente tem aqui, ó, P não, não que, a gente tem o Q e P, a gente tem aqui o S, T, e a gente tem aqui também o S e o T. Então, eu vou só incluir aqui uma regra aqui na eliminação da dupla negação, porque a gente vai precisar dessa regra, mas como é uma regra bem simples, a gente vai deixar aqui junto nessa aula, tá bom? Só como é uma operação aqui imediata, eu estou incluindo também, tá? A operação aí da eliminação da dupla negação. Eu ia falar só do modus ponens, que é a eliminação aí da implicação, mas olha, aqui é bem simples, né? Você tem dupla negação. Se você vai aplicar a regra da eliminação da dupla negação, você só coloca, né, a linha que você operou e você coloca a dupla negação e a eliminação, o E de eliminação, que é padrão que a gente usa, né, para indicar que está eliminando, operando nesse sentido de eliminar, não de introduzir uma informação, né?
Então, é bem simples. Você tem aí a dupla negação, vai ficar na outra linha só com a fórmula, tá? Então, vamos ver aqui nesse exercício, porque apareceu essa regra também, além de mostrar o modus ponens, que é a eliminação da implicação. Então, vamos olhar de novo aqui o começo do exercício. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Deixa eu apagar aqui, para a gente poder trabalhar o documento. Só agora sim, apagou, né? E vamos relembrar. Então, a gente está querendo provar o sequente, né? Lembrando que o sequente eu quero mostrar tudo que está aqui depois, no final né? Do nosso argumento. É, então, a gente tem o quê? Nessa sequência de fórmulas que estão separadas por vírgulas, a gente tem aqui as premissas, né? E a gente tem duas premissas aqui. Perdão, aqui a gente tem até entrar, eu só coloquei aqui o grifo em metade da premissa, deixa eu só corrigir. Então a gente tem a premissa número um e tem a premissa aqui número 2, né? E a gente quer concluir aqui o S e T. Esse é o sequente que a gente precisa chegar, né? A nossa meta, né? É mostrar a partir das premissas essa informação usando as operações já conhecidas. Quais são as operações que a gente já conhece, considerando a aula um que a gente falou da conjunção, que é o operador lógico e, né? A gente pode eliminar ou pode introduzir. A gente também já falou agora nessa aula, né, do modus ponens, que é a eliminação da condicional, e a gente também acabou de falar da regra da dupla negação, né? Que é só eliminar a dupla negação, você fica com a fórmula, né? E tira tira a dupla negação. Então vamos agora começar a operar. Primeiro, aqui as premissas. A gente tem, ó, premissa um, né? Que é E, dupla negação Q. Depois a gente tem essa premissa aqui, Q e P. Aqui implica ST, né? Então, a segunda premissa. Aqui temos as premissas. A gente quer chegar nesse ST. O que vocês fariam primeiro para chegar nesse ST? Lembrando que a gente vai usar as regras vistas, né, até então. Conjunção, implicação, eliminação, que é modus ponens, ou a regra aí também da eliminação da dupla negação. Então, o que vocês fariam? Querem pensar um pouquinho? É só parar o vídeo, depois vocês voltam. Vamos então ver aqui, pessoal. A gente primeiro, né, vai pegar aqui e fazer a eliminação, né, da conjunção na linha um. Se você olhar aqui a linha um, a gente tinha P e dupla negação Q. Quando a gente fez ó, a conjunção, que foi o operador que a gente viu na aula passada, né, a gente eliminou aqui e a gente está colocando aqui a linha que foi operada, a linha um. Então, a gente pode escolher, né, qualquer fórmula que está antes ou depois do operador, você pode escolher. Então, a gente ficou só com a dupla negação, porque a gente, de alguma forma, né, precisa operar para chegar nas fórmulas parciais até chegar no grande objetivo, que seria aqui o S e T, mas a gente ainda não tem o S e T. Por que que a gente está em busca do quê, né? Por que que a gente precisa sempre pensar onde quer chegar e olhar o que que a gente já tem ali, né? Então vamos produzir aqui o quê, né? Eu tenho a dupla negação. Como que eu consegui a dupla negação Q aqui? Eu consegui conjunção da linha um, né? Aqui, eliminação da conjunção da linha um. Eliminamos então o operador E e ficamos só com o lado direito aqui na linha um. Tem que indicar isso, essa descrição é essencial, tá, pessoal? Que foi a regra da aula passada. E agora, o que que vocês fariam? A eliminação da dupla negação na linha 3. Então, a eliminação da dupla negação na linha 3, a gente tem aqui a linha 3, dupla negação, a gente eliminou, ficou só com o Q. E agora que a gente tem o Q, o que mais que a gente pode fazer ou o que vocês fariam? Lembrando que a gente tem também a regra, modus ponens, permite eliminar a condicional, a implicação, só que para eliminar a implicação eu preciso ter o lado esquerdo, não é isso? Pela regra? Pela regra você precisa ter um antecedente. Eu ainda não tenho um antecedente, né? Que seria QIP. Então, para chegar nesse QIP, para poder eliminar aquela a nossa implicação, para poder fazer esse processo de eliminação, a gente tem que ter QIP. Então, por isso que a gente já produziu aqui o Q e a gente precisa também ter aí os dois juntos, né? Vamos ver então como que a gente consegue isso? O que que vocês fariam agora? Então, ó, o P, né? Como que a gente conseguiu o P?
Observem aqui, ó, eliminação, né, da conjunção. Aqui a conjunção aparece primeiro o símbolo, né, depois o E de eliminação. Aonde que a gente fez isso, né? A eliminação da conjunção na linha um, né? A gente escolheu aqui, ó, a linha um. Se você olhar na linha 1, o P era a fórmula aqui que estava antes da conjunção. A gente escolheu esse lado porque a gente pode escolher qualquer um dos dois. Na outra operação, na linha 3 a gente escolheu a dupla negação Q. Agora a gente escolheu o P, porque a gente está em busca desse Q e P, né, para poder ficar com a regra, né, da implicação completa, o modus ponens. Você precisa de um antecedente da sua condicional ou implicação, que seria o que vem antes. E a gente não tem ainda aqui o P, a gente precisa produzir. Como que a gente vai conseguir, então? A gente já tem o Q, já tem o P. Como que eu faço agora para que eles fiquem nesse formato aqui, né, de conjunção? Vamos ver? Então, aqui, ó, a gente vai introduzir a regra da conjunção, né, ó, Q e P. A gente operou aonde? Ó, linha 4 e linha 5. Introdução da conjunção. Por que que a gente fez isso mesmo? Porque a gente quer chegar no modus ponens. Agora eu tenho os elementos para o modus ponens, não tenho? Porque, olha, eu tenho o QIP que a gente conseguiu fazendo outras operações até chegar nele. A gente tem, então, um antecedente da condicional. Se eu tenho um antecedente da condicional, eu posso eliminar a condicional e ficar só com o consequente da condicional, que seria S e T, que é o que a gente vai fazer agora. Observem. Então, agora, eliminação da condicional ou da implicação, onde que a gente operou? A linha 2, onde a gente tinha a implicação, e a linha 6, onde a gente conseguiu o antecedente da implicação, né? O QIP, que a gente teve que operar aí, teve trabalho, né, para chegar nesse QIP. Agora que eu tenho a linha 2 e a linha 6, que é o antecedente da condicional e a própria condicional com antecedente consequente na linha 2, eu indico aqui eliminação da condicional, linhas 2 e 6, né? E aí eu posso ficar só com o consequente quando eu aplico o modus ponens. Então sobrou só aqui na linha 7 o ST. E sempre você justifica aqui como que você operou, que linha, qual regra, eliminou, introduziu, qual foi o operador. No caso, o operador aqui foi implicação ou condicional. E a gente fez o quê? A gente eliminou modus ponens. Como que elimina? Tem que ter um antecedente. A gente produziu aqui na linha 6. E eu tinha a própria implicação na linha 2, operação nas linhas 2 e 6, eliminação da implicação, sobrou o consequente da implicação ST. Por que que eu fiz tudo isso para chegar nesse ST? Porque eu estava buscando esse ST, que era o consequente aqui no meu argumento. Então, eu estava buscando chegar, né? É um processo de dedução natural, mas ele é natural no sentido de que você tem as regras para que chegue naturalmente nele. Mas é um processo que requer atenção, você precisa sempre ver onde você quer chegar, você precisa ver quais regras que você já conhece para produzir o que você está precisando em cada linha, né? Porque o que que a gente fez aqui? Vocês perceberam? A gente primeiro fez a busca, né, do que? A gente primeiro organizou as premissas, né? Depois a gente foi em busca do P e Q, né, ou Q e P. Por que que a gente foi na busca deles? Porque a gente queria achar o antecedente da implicação. Então, a gente primeiro eliminou a condicional para produzir aqui dupla negação Q, mas a gente usou a eliminação da dupla negação para ficar com Q, porque aqui era, né, ele estava com dupla negação. Tendo produzido aqui o Q, a gente foi em busca do P, a gente eliminou de novo aqui, ó, é, a conjunção, né? Aí a gente fez o quê, ó? Quando a gente eliminou a conjunção, ficou só com P na linha um. Aí depois a gente fez aqui a introdução da conjunção, que é IP. A gente conseguiu o antecedente da implicação, e aí a gente juntou as linhas onde tinha implicação e esse antecedente, sobra o consequente. Porque a eliminação da condicional ou da implicação sempre sobra o consequente. E sobrou o ST, que era justamente o sequente que você precisava para fechar a prova, ok? Muito bem. Então, eu trago também outro exemplo para trabalhar nessa aula, né? Vamos ver aqui, ó. Prove o sequente, P implica Q, que implica R. Lembrando, tem os parênteses, a gente vai respeitar.
Essa é a primeira premissa. A premissa Q, a premissa P e aqui a conclusão R. Então vamos primeiro fazer o processo de organização. O que que a gente coloca primeiro? As premissas, né? Então aqui as premissas, um, 2 e 3, que estavam aqui separadas por vírgulas, né? Então, premissa um, premissa 2, premissa 3. Onde eu quero chegar? No meu R. Eu tenho que operar, né? Para chegar nesse R, mas até agora o que que eu tenho? Eu só tenho a regra da conjunção e da eliminação da implicação, ou a eliminação da dupla negação. A eliminação da dupla negação, a gente não tem negação aqui. Então, só sobra qual regra aqui, né? Nesse momento, a eliminação da implicação. O que que vocês fariam? Para um pouquinho, pensa. Então, vamos lá. Aqui, ó. A gente eliminou, né, a condicional usando quem, ó? O antecedente, eu já tinha, que era o P. Então, a gente eliminou essa condicional e ficou só com esse consequente. Eliminação da condicional ou da implicação nas linhas um e 3, né? Então, a gente relacionou com linhas um e 3. Na um a gente tinha a implicação que eu ia operar. E na linha 3 eu tinha o antecedente. E aí, com os dois juntos, forma a eliminação da condicional ou da implicação. A gente eliminou uma condicional, né? Com o antecedente P, que foi embora. Agora eu tenho outra condicional. O que que a gente pode fazer com essa outra implicação? Muito bem, a gente pode de novo operar a eliminação da implicação, né? Aqui o E de eliminação, o símbolo sempre vem antes, à esquerda. Linhas 4 e 2, aqui ó, 4 e 2 a gente operou. Por quê, ó? Aqui eu tenho o Q, que é o antecedente. Eu estava operando essa implicação aqui, né? Porque a outra já tinha eliminado. Então, eu agora estou eliminando essa. Eu estou eliminando essa, só que eu estou eliminando essa aqui, olhando na linha 4, né? Eu já tenho ela sozinha aqui na linha 4, eu estou operando linhas 2 e 4. Aqui é a minha implicação, aqui é o meu antecedente. Tendo o antecedente, tendo a implicação, sobra o consequente quando você faz a eliminação. O consequente que é sempre o que vem depois aqui da seta, né? Então, linhas 4 e 2 operadas, eliminamos, chegamos no R, que era o nosso grande objetivo aqui, né? A conclusão aqui, o sequente que eu queria chegar ao R. Então, a prova foi concluída, né? Nesse caso, então, a gente fechou o nosso problema aqui. Lembrando que a próxima aula eu vou voltar com mais regras, mais provas e a gente vai dar sequência nessa série de vídeos de dedução natural. Ótimos estudos a todos e até a próxima.